não está dando, o que eu faço? Ou então, você é agrônomo, você vende adubo, vende esterco, ou a pior de todas é falar, agrônomo só fica andando de caminhonete, de Hilux, né? Tem alguns jargões assim mais típicos que são da profissão. Brincadeiras à parte, não estou desmerecendo nada disso, mas queria compartilhar com vocês um pouco de como é o todo, né? Então, eu vou passar um pouco da minha experiência de como foi o curso de engenharia agronômica, falar um pouco de como é a profissão, pelo menos pela ótica que eu tenho convivido um pouco mais, e aí depois eu acho que a gente abre para perguntas, vocês ficam à vontade. Acho que dá para começar contextualizando, já que eu vou falar não só da engenharia agronômica, que a gente tem a área de agrárias como um todo, né? O que abarca dentro de agrárias? A gente tem engenharia agronômica, tem a própria agronomia, engenharia agrícola, e algumas outras que também são nessa parte de produção, mas que não necessariamente são voltadas para a produção vegetal, né, de plantas. Que vão ser, por exemplo, a zootecnia, que vão ser outras profissões adjacentes que também estão super novas, mas principalmente eu acho que dá para a gente começar tratando um pouco sobre essas 4, né? E aí eu vou falar um pouco sobre como foi a minha grade curricular, né, como começou mesmo a história da engenharia agronômica para mim. Depois eu faço um paralelo aí falando um pouco sobre como são essas outras profissões em relação a essa. E aí depois eu trago um pouco essa visão mais profissional e o que eu sinto da profissão. Então, para começar, eu acho que todo curso, na verdade, ele começa um pouco com aquela linha de vamos primeiro trazer o aluno para um embasamento teórico, né? Então, o começo de todo curso, eu acho que ele traz um pouco essa coisa de matérias elementares, né? E aí, dentro da engenharia agronômica, a gente traz um pouco de cálculo, não é muito, mas traz. A gente traz um pouco de química, bioquímica, biologia celular. Então, é mais para esse lado que envolve tanto as exatas quanto as biológicas, né? E aí chega um pedaço intermediário do curso. Nesse pedaço mais intermediário, ali, que é o segundo, terceiro ano de curso, a gente começa a entender o porquê que a gente está fazendo engenharia agronômica, na verdade, que vamos aplicar esses conceitos mais teóricos já dentro de um esquema prático de como isso se desenvolve dentro de uma área de produção de alimentos, né, que é basicamente a função de um agrônomo, engenheiro agrônomo. E aí, dentro desse momento, a gente fala, bom, a gente estudou química lá atrás, mas como que isso se aplica no solo? Como que a bioquímica que a gente estudou, ela se reflete no comportamento das plantas em determinado tipo de clima, em determinado tipo de solo? Como que a gente pode trabalhar a nutrição dessas plantas, sabendo o tipo de solo que eu tenho, como eu posso cuidar de pragas e doenças? Então, a gente traz todo aquele conceito inicial que parecia super teórico, chato, que não tinha muita aplicabilidade, e começa a colocar isso já num contexto de produção de alimentos, né? Então, aqui fica a primeira mensagem: a agronomia e a engenharia agronômica, elas são basicamente voltadas para a produção de alimentos, né? Existem N vertentes dentro da agronomia, mas basicamente o objetivo central está aí. E aí, quando a gente passa por essa fase intermediária, a gente, enquanto aluno, está muito mais pronto para falar, bom, agora eu sei mais ou menos ali onde que eu posso atuar e tal. E aí surge uma terceira etapa do curso, que é aquela em que realmente você pode pensar, bom, eu já vi o que eu tenho mais afinidade, deixa eu ver daqui onde que eu posso atuar profissionalmente mesmo, né? E aí, dadas as frentes que a gente se depara um pouco mais na agronomia, eu acho que dá para destacar algumas delas aqui, que são, dá para trabalhar com melhoramento genético, dá para trabalhar com produção vegetal em si, dá para trabalhar como químico dentro da área de solos, por exemplo, dá para trabalhar com irrigação, né? Parte econômica dentro da agronomia e do meio agro. Então, são N frentes que dá para a gente conduzir em cada um dos assuntos que a gente permeia, né, na produção de alimentos. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando eu me dei conta, assim, de que eu queria realmente ir para o lado da produção vegetal em si, eu percebi que eu sabia que eu queria isso, mas ainda estava na dúvida, assim, bom, será que eu quero ir para laboratório? Será que eu quero ir para a prática e ser uma produtora rural? Será que eu quero prestar consultoria? Será que eu quero trabalhar numa multinacional? Todas essas são possibilidades que dá para a gente alcançar enquanto agrônomo. E é uma coisa assim, muito particular, mas em todas as áreas que estão dentro da agronomia, é muito possível que você trabalhe em qualquer uma dessas frentes, né? Então, eu sinto que, assim, quando eu estava lá, eu percebi, eu foquei, por exemplo, vou trazer minha experiência prática aqui, eu especializei dentro da área de produção de frutas. E aí, dentro disso, começou a surgir um leque muito grande que eu nem percebia que ele era tão grande assim. Então, eu comecei a entender como era a produção em si, né, como que
eu conseguia fazer, aliar as tecnologias que já existem dentro da produção de alimentos, especificamente para a fruticultura, a gente começava a olhar também, nossa, mas tem um lado econômico gigantesco aqui, né? A agronomia é um dos cursos que nos leva à produção de alimento, que é o que movimenta o PIB nacional, né? Então, de certa forma, tem uma propulsão de tecnologia muito grande para realmente fomentar esse tipo de profissional, tanto na parte de produção em si, quanto até na parte econômica, né? Que é onde eu estava agora com o raciocínio. E aí, eu comecei a fazer um pouco de cada coisa. Eu estava dentro da fruticultura, e isso é possível fazer dentro da produção de cana, produção de grãos, até a própria produção bovina, né, produção animal. Então, existem N frentes que você pode trabalhar, e aí você olha para dentro dela e isso se amplia muito. Porque aí você percebe, bom, eu estou focado na fruticultura, estou focado na produção de café, estou focado na produção de citros. Dentro disso, existe como você atuar com um melhorista genético, e aí você vai ser um profissional que necessariamente está muito mais linkado ali com a coisa acadêmica, de laboratório, ou não, eu sei que o que eu estou mais disposto a fazer é ir para campo, ficar com um bronze agrícola maravilhoso, e é isso que acontece, então tudo bem também. Então você vai poder ter esse foco e trabalhar especificamente em campo. Mas existe também o agrônomo que pode ficar em carpete o dia inteiro, no ar-condicionado, e que vai trabalhar na parte econômica, por exemplo. Então, acho que a primeira grande mensagem sobre o curso é que ele é super... A segunda mensagem, né, que a primeira já foi, é um curso muito, muito amplo. Eu acho que dá para começar tateando um pouco. Estou interessado na produção de alimento? Pera lá, vamos ver onde eu posso entrar, né? Que existe uma gama muito grande. E acho que, talvez sobre a engenharia agronômica era um pouco isso. Aí dá para a gente linkar um pouco sobre, beleza, mas eu quero engenharia agronômica ou quero agronomia? Qual que é a diferença entre os dois, né? A agronomia, conceitualmente, não tem uma definição diferente da engenharia agronômica. Quando eu tive já contato com outras grades curriculares, que eram, por exemplo, em Viçosa, em Lavras, eu senti, por percepção, que não tinha tantas coisas de exatas no começo do curso quanto tem na engenharia agronômica. Então, acho que basicamente a diferença está aí. Mas, de certa forma, o finalmente é o mesmo, né? Que é realmente desenvolver tecnologias em qualquer das frentes para fazer a produção de alimentos. Aí, por exemplo, a engenharia agrícola, aí já é um negócio um pouco diferente, que aí a engenharia agrícola é focada muito mais na mecanização. Então, como que eu vou desenvolver tratores, implementos, equipamentos em geral, tecnologia de aplicação de produtos, como que eu vou colocar isso dentro desse contexto de produção de alimentos? Então, aí já é um foco bem diferente do que a agronomia e a engenharia agronômica, e é também bem específico, e aí vai envolver muito mais exatos do que a própria agronomia ou a engenharia agronômica, né? E aí eu acho que, basicamente, as profissões que envolvem a produção vegetal de alimentos são essas, as principais, né? E existe também dentro desse guarda-chuva das agrárias a produção animal, né? Então entra aí, por exemplo, a zootecnia. Meu pai é zootecnista, eu vivi um pouco essa coisa de zootecnia também, então eu posso compartilhar um pouco. Tem um leque muito grande dentro da zootecnia também, porque na zootecnia não existe só leite e só gado de corte, por exemplo. Existe muito mais, tem um mundo por trás disso, que é inclusive produção de coelho, produção de peixe, a própria pastagem, né, que é aquela grama que a gente vê que os animais estão se alimentando, ou nem sempre é grama, a gente chama de grama, ela pode ser também parte do know-how de um zootecnista, não necessariamente só do agrônomo. E aí a gente fecha esse ciclo, né, de produção de alimentos, que tem, claro, N outras profissões que se envolvem nesse processo, mas a produção primária na roça, efetivamente, basicamente, eu acho que ela contempla a partir dessas 4 profissões, né? E aí, acho que eu poderia trazer um pouco de percepção minha, assim, o que eu sinto dentro da profissão. Para mim foi incrível, assim, começar fazendo agronomia. Logo que eu comecei, eu senti que bateu o santo completamente com a profissão. Mas, quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei um lugar de engenharia agronômica, que foi o que eu realmente fiz, e todos os outros eu prestei biologia. Na hora eu estava com uma dúvida danada ainda. E aí ficou aquele vai, não vai e tal, o que eu fazia, por fim escolhi a engenharia agronômica. E que sorte que isso aconteceu para mim. Para mim foi muito importante ter tido esse momento decisório com bastante clareza. Eu até senti um pouco que talvez a abertura profissional para o meu perfil era muito mais interessante dentro da engenharia agronômica, né? Porque eu não tenho perfil acadêmico tão acentuado, por exemplo.
E aí eu comecei a me desenvolver na profissão, olhando primeiro a agricultura como um todo, e depois eu vi que existem nichos de trabalho que são muito bonitos. Então, cada cultura tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, né? E aí que tá a beleza de ter profissionais que são especializados em cada uma das culturas, por exemplo. E aí eu consegui perceber que, nossa, eu estou aqui nesse nicho específico, que no meu caso era fruticultura, eu trabalhava com a parte específica ali dentro da fruticultura, com a parte de produção vegetal, e eu vi que dentro daquilo ainda existia um mundo, ainda existia muita coisa. E eu, por exemplo, foquei dentro da produção orgânica de alimentos, né? E aí eu senti que, bom, estou na fruticultura, já é um nicho, produção vegetal, que é outro nicho, mais ainda orgânico, e fui descobrir que tinha um nicho menor ainda, que era de regenerativo, que é o que eu tenho trabalhado atualmente. Então, fica um convite aqui para vocês, que é o seguinte: existe a possibilidade de a agricultura ser aquela que atualmente é conhecida, tem aquele jargão de que é a vilã do meio ambiente, né? Quando a gente ouve, gases de efeito estufa, o Acordo de Paris, o que é isso? E sempre a agricultura está super em voga, está todo mundo falando da agricultura. E existem processos de melhoria, claro, um pouco é desconhecimento sobre a profissão, mas um pouco também é porque os profissionais que estão envolvidos nessa cadeia, eles podem começar a trabalhar de uma forma que é muito mais regenerativa, é que entra esse termo, que é justamente a gente ter a capacidade de produzir num ambiente em que a gente alia a produção de alimentos e também a capacidade de regenerar o ambiente, né, a natureza que está ali. E esse é um trabalho muito bonito. Eu vejo, inclusive, que a gente está passando por um momento de pandemia, muitas profissões tiveram muitas dificuldades, outras profissões passaram a ser mais acessadas, né? E eu sinto que a procura por alimentos orgânicos, alimentos que começam a ter essa preocupação com a regeneração, começam a ficar cada vez mais evidentes, né? E aí, acho que é um ramo da agricultura que eu vejo sendo muito promissor, que é realmente essa preocupação, e não só produzir pelo produzir, não estamos mais falando em extrativismo aqui, né? E aí a gente quer realmente trazer essa agricultura, a gente vem falando em número, né? Já passou a agricultura 1.0, 2.0, a gente já está lá na 5.0, né, pela definição. E aí a gente quer trazer uma coisa ainda nova, que vamos trazer toda essa agricultura para um segmento regenerativo, que é capaz de continuar trazendo benefícios para o planeta, não só aquela coisa de consumo pelo consumo do alimento. E eu acho isso muito bonito, eu me incentivo muito com isso dentro da minha profissão, e acho que é um convite a vocês também, que se você tem interesse pela área de produção de alimentos, agronomia pode ser um negócio, zootecnia pode ser um negócio, pode ser uma coisa interessante a galgar, e pense também que a produção de alimento ela pode estar aliada ao bom agronegócio, né, que é aquele que tem o ganha-ganha. A gente consegue continuar alimentando a população, consegue continuar com o econômico lá no alto, e ainda assim a gente traz esses benefícios para a natureza. Então, acho que eu até estourei, né, falei demais, mas é isso. Legal, obrigado, Ana. Tem algumas perguntas que mandaram aqui no Instagram, algumas para você, mas eu vou esperar cada um falar, e aí te ler as perguntas, porque as perguntas podem ser respondidas por todos, tudo bem? Então vamos lá agora, seguindo a ordem, seria o Sandro. Por favor, Sandro. Olá, pessoal, boa noite. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer poder falar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho do que a gente faz enquanto engenheiro eletricista. Você me perguntou se eu tinha falado alguma coisa errada, tal. Na verdade, o termo é engenheiro eletricista, realmente, é isso que está na nossa carteirinha do CREA, não é engenheiro elétrico, mas isso, bom, todo mundo comenta dessa forma. Para falar um pouquinho de engenharia elétrica para vocês, talvez entre nós três profissionais aqui que vocês convidaram hoje, a Ana, o Sérgio, eu sou que vou falar de coisa mais recente, né? Porque produção de alimentos, como a Ana estava falando, acho que desde que o mundo é mundo, isso teve que acontecer de alguma forma, e construções sempre aconteceram, como o Sérgio vai acabar falando aí para a gente. Mas a engenharia elétrica, na verdade, ela surgiu só em meados do século XIX, que foi quando começou a ter uma certa comercialização, distribuição e realmente a utilização da energia elétrica. Então, estamos falando de alguma coisa um pouco mais nova, né? Mas que hoje em dia está bastante
é fundamental para a gente, né? A gente não consegue mais viver sem a energia elétrica, e a engenharia elétrica trata exatamente disso e de todas as variantes que ela nos proporciona. Seguindo também um pouquinho da linha, como a Ana falou, a hora que a gente entra num curso de engenharia, como o caso dela, o Sérgio vai comentar também, mas especialmente aqui na elétrica, bom, início basicamente teórico, e aqui, se a gente está falando de engenharia elétrica, é bom ficar só quem gosta da matemática, da física, porque o negócio é bem pesado nesse sentido. A gente estuda física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1, 2, 3 e 4, álgebra, estatística, tem química também, parte para linguagens de programação e algumas coisas direcionando um pouco mais para o nosso dia a dia do que a gente vai vivenciar. Mas quando a gente fala de engenharia elétrica em específico, o mundo é física, o mundo é matemática, a gente não trabalha com números reais, por exemplo, a energia elétrica ela é um número imaginário quando a gente trabalha com ela, é um universo bastante diferente do que a gente está acostumado, mas é muito legal para quem gosta, não é nada impossível, nada tão desafiador. Existem matérias complicadas, mas fazem parte desse processo, e a gente começa a verificar, né, ao longo do curso, começamos a trabalhar com circuitos elétricos, com eletromagnetismo, telecomunicações, antenas, enfim, a gente começa a perceber que aquilo faz algum sentido, que a gente está estudando realmente, porque a gente precisa para poder entender essas situações. E aonde a gente vai acabar trabalhando, né, na engenharia elétrica, ela vai se ramificar em sistemas de potência, por exemplo, eletrônica de potência, controle, automação, a própria eletrônica, microeletrônica, telecomunicações, e a parte também hoje, que está crescendo muito, a parte de sistemas biomédicos, a gente pode até comentar alguma coisa relacionada a isso. Mas a gente vê hoje que a gente tem uma previsão de aumento na demanda de 55% na necessidade de energia elétrica, isso falando globalmente, um dado um pouco recente aí. A gente tem cada vez mais sinais digitais sendo transmitidos, e não só por televisão, né? A gente fala sinal digital, todo mundo imagina televisão, mas diversos aparelhos, enfim, hoje o relógio, o celular, o computador, enfim, tudo conectado, internet das coisas, isso tudo tem muita relação com isso. Sinais 5G, que a gente está vendo chegar agora no Brasil, e as partes também que fogem um pouquinho da engenharia elétrica tradicional, assim, vamos dizer, mas geração de energia sustentável, como eólica, solar, energia de biomassa, e aí, chegando até para uma área que eu atuo hoje, que é a parte de engenharia clínica, os sistemas biomédicos, que a gente fala, que a atuação é exatamente da engenharia elétrica no corpo humano, né, basicamente. Então, tem uma mescla aí também muito grande com a parte fisiológica, a parte médica, enfim, que a engenharia elétrica acaba nos proporcionando. Mas, ainda, as partes mais tradicionais geração, transmissão e distribuição de energia. Então, a gente consegue enxergar lá usinas hidrelétricas, por exemplo, a parte de geração mesmo de energia de alta potência, a própria distribuição, sistemas de controle, como que a gente utiliza essa energia elétrica que chega aqui na nossa casa, no trabalho, enfim, como que a gente transforma isso em alguma coisa útil, né, para a gente fazer um motor funcionar, para a gente fazer uma máquina, enfim, e aí todo esse controle em cima disso tudo, né, as indústrias hoje, nós estamos numa era aí 4.0, principalmente da indústria, então controle e automação, tudo interligado, recebendo informações e enviando informações, o próprio equipamento, a gente tem uma biometria muito grande hoje acontecendo nesses ambientes, circuitos, e aí, bom, assim, transformando, né, a energia elétrica bruta em ela ser utilizada, por exemplo, numa empresa, né, no nosso dia a dia, e aí passando para a eletrônica menor, então todos os nossos computadores, celulares,
cada circuitozinho desse, o que é, como que ele funciona, isso faz parte do dia a dia do engenheiro eletricista que vai trabalhar com eletrônica, e especialmente a microeletrônica, né, que é a integração desses circuitos para deixar tudo cada vez mais miniatura. Acho que todo mundo já deve ter visto figuras na internet, enfim, que cartãozinho de memória do mesmo tamanho hoje, com capacidade extremamente maior. A gente ainda vive a chamada lei de Moore, que a cada 18 meses a gente dobra a nossa capacidade de gerar e armazenar e produzir dados, e cada vez mais a gente tem que miniaturizar as coisas para poder fazer isso funcionar realmente. A parte de telecomunicações, que é extremamente vasta também, desde uma simples, desde uma antena, mas a distribuição de sinal, de informações, de como que a gente faz isso chegar em todos os ambientes, via satélite, via cabo físico mesmo, enfim, diversos protocolos. É o engenheiro eletricista quem vai acabar trabalhando com isso. E a parte de sistemas biomédicos, que, como eu falei, um pouco da onde eu atuo hoje mais, mas a gente vê cada dia o pessoal tem tentando trazer a engenharia elétrica para dentro de um ambiente, por exemplo, hospitalar, até mesmo para que a gente já tem implantes de produtos, implantes de uma válvula, de um stent, mas cada vez mais esses produtos acabam incorporando, talvez não no produto ainda, mas no sistema de liberação, na entrega, como você vai implantar cada vez mais eletrônica envolvida, mas por que não? Daqui a um tempo nós vamos chegar na necessidade e na realidade, né, de sistemas eletrônicos implantáveis em pessoas, para a gente ter informações em tempo real, conseguir prognósticos, informações, respostas mais apropriadas. Um grande exemplo que eu já vi sistemas funcionando de predição de índice glicêmico das pessoas. Então, a pessoa não precisa fazer o furinho no dedo toda hora para saber o índice glicêmico dele, como é que está. A eletrônica já é capaz de predizer como que isso vai funcionar durante o dia a dia da pessoa, com um índice de acerto muito grande, até maior do que o que é real, que se faz furando o dedo, por exemplo. Então, a gente percebe que, apesar de ser algo novo, como eu falei no começo, a engenharia elétrica, ela vem cada vez mais fazendo parte da nossa realidade, não só como o princípio lá, né? Precisamos simplesmente transmitir a energia elétrica que a gente gera de alguma forma. Mas o uso disso está cada vez mais intrínseco nas nossas vidas. Assim, a gente não consegue se desvencilhar desse tipo de coisa hoje em dia. Acho que esse é um panorama, assim, bastante genérico, bastante bem geral de como que a engenharia elétrica, ela mais ou menos funciona, como que a gente pode atuar com isso no mercado. E, claro, assim como diversas outras profissões, o embasamento pelas próprias disciplinas, pela carga que a gente tem na graduação, engenheiros em geral e diversas outras profissões têm flexibilidade para trabalhar em diversas outras áreas, até administrativas, financeiras. Conheço muita gente que se formou até comigo, trabalha em banco, enfim, a gama de conhecimento é vasta, claro, muito focada, no meu caso aqui, da elétrica em física, matemática, né, nesse tipo de coisa, mas a gama de possibilidades é bastante vasta, né? Eu até costumo brincar quando eu falo alguma coisa assim. Eu tinha um professor que ele falava que, quando você vai for procurar emprego, vão te perguntar, né, o que você sabe fazer, né, teu primeiro emprego e tal. Olha, eu não sei fazer nada, mas eu aprendi a aprender. É mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia, né, na graduação, e a gente traz isso para a nossa vida, né? O engenheiro é aquele cara que resolve os problemas. E também sem denegrir ninguém, por favor, mas a piadinha, né, que trancaram o engenheiro, difícil falar uma piadinha dessa, acaba entregando um pouco a minha idade. Os mais velhos aqui vão lembrar das latas de goiabada, que não abriam de maneira nenhuma, aquelas latas redondas mesmo.
que eram difíceis de abrir, diz que trancaram um engenheiro em uma sala, um físico em outra, e um matemático em outra, cada um com uma lata, e pediu, abre, né? E não tinha ferramenta, não tinha nada. Depois de uma hora, o matemático mostrou como que teria que abrir pela matemática, né? Os cálculos que ele fez para abrir aquilo ali. O físico, aplicando uma força de tal jeito, conseguiria abrir e tal, mas nenhum abriu. Na hora que abriram a sala do engenheiro, tinha goiabada espalhada em tudo quanto é lado. Eu falei, você está louco? O que você fez? Mano, era para abrir, não era? Está aberto. Então, a gente soluciona problemas, né? A gente costuma falar que o engenheiro é aquele cara que é especialista em solucionar problemas. E aí, voltando aí para a área de engenharia, quando a gente fala de engenharia elétrica em específico, ela está muito ligada hoje com o índice de inovação. Claro, diversas profissões trabalham com inovação, mas a inovação dos países está muito relacionada com a quantidade de engenheiros que são formados por ano. Eu tenho aqui uma estatística, ela já é um pouquinho defasada, ela deve ter uns 5 anos, alguma coisa assim, de que a gente forma, em média, 40 mil engenheiros por ano. Enquanto a gente pega, por exemplo, a Índia, bem, tem uma população totalmente diferente da nossa, mas forma 220 mil engenheiros a cada ano. Eu tive a oportunidade de estar na Índia, a trabalho, inclusive, e foi em uma cidadezinha, que eles me falaram, nós vamos lá uma cidadezinha. A cidadezinha tinha 1,5 milhão de habitantes, para eles é uma cidade pequena. E o cara me mostrou, a gente conversando de engenharia lá, ele me mostrou que eles tinham mais de 10 faculdades de engenharia naquela cidade, porque a demanda é muito grande pelo profissional, porque eles precisam fazer crescer o país mesmo, né? Mas se a gente pegar a Rússia, ela forma mais de 190 mil profissionais de engenharia por ano. Enfim, dizem que o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, e a gente pode pegar Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles têm uma média de 25 engenheiros para cada 100 mil trabalhadores. O Brasil, hoje em dia, tem em torno de 6 engenheiros por 100 mil trabalhadores. O que comprova bastante esse déficit que a gente tem, talvez esse nosso subdesenvolvimento, ou somos um país em desenvolvimento e não um país já desenvolvido, né? Talvez isso seja uma das respostas também relacionadas a isso. Bom, então, tratando um pouquinho de engenharia, um pouquinho falando da nossa carreira, do que a gente estuda, da onde a gente pode atuar e de um pouquinho do que é o cenário hoje que eu vejo no mundo com relação à engenharia. Acho que vocês se atendeu aí tudo, pessoal, acho que depois vai ter perguntas para falar, mas acho que era isso o básico aí para comentar da engenharia elétrica. Obrigado, Sandro. Agora vamos então para o Sérgio, e aí nós vamos para as perguntas daí. Beleza? Então, Sérgio, por favor. Olá, boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Sim. Bom, eu acho assim, a Ana Clara e o Sandro já falaram aí bastante aí sobre a engenharia de uma forma geral, né? Seja a engenharia para produzir alimentos, a engenharia para produzir energia, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a engenharia civil, tá? Como o Sandro bem disse, a engenharia civil, o que é? Claro, é muita coisa, mas a engenharia civil, ela constrói as coisas, né? O mundo sempre esteve, né? Desde que o ser humano existe, o ser humano constrói, né? Desde caverna, né? Foi construindo, foi melhorando, inovando tecnologia, e o ser humano foi construindo. Então, eu gosto muito da engenharia civil, da engenharia em geral, mas eu também sou meio suspeito, porque eu gosto de tudo, né? Quando eu tive que decidir qual profissão escolher, né? E eu falava, nossa, eu gosto de engenharia elétrica, eu gosto de engenharia agronômica, eu gosto de arquitetura, eu gosto de advocacia, veterinária, e falar, poxa, né? E aí, mas meu pai era engenheiro, né? Eu falei, eu acho que qualquer opção que eu escolher aqui, né, talvez eu me dê bem, mas eu nunca tive dúvida, né? Eu sempre quis ser engenheiro, até porque meu pai era engenheiro civil, e
E, né, na época, meu pai tinha uma concreteira, né? Então a gente ia lá, tinha aquelas montanhas de areia, né? Areia fina, areia grossa, pedra, e a gente brincava naquilo lá. E eu era apaixonado nisso, né? Você sempre quis ser engenheiro civil, desde criança, né? Mas a engenharia civil, eu vejo, o Sandro falou um pouquinho, né, do dinamismo da engenharia em geral, né? Que é uma profissão que traz muita possibilidade, porque você trabalha com muita coisa, né? Desde da parte de exatas aí, que a gente começa a atuar, porque, né, é uma vocação natural aí, né? Gostar da matemática, da física, da química, e aí desenvolver engenharia. E, enfim, eu falo assim que o engenheiro, ele é muito curioso, eu também sempre fui curioso, né? Desde pequenininho eu queria saber o que tinha dentro da parede, eu cutucava com o dedo assim, nossa, minha mãe e meu pai ficavam doidos, porque eu queria saber do que era feito a parede, né? E com o tempo eu fui descobrindo as coisas, né? Enfim, e isso foi desenvolvendo em mim essa capacidade aí de focar, né, nessa carreira que eu queria ser, né? E voltando, falando um pouquinho da construção, né? A Ana Clara falou um pouquinho, por exemplo, dos alimentos, da produção de alimentos, que realmente é uma coisa que existe desde sempre, né? E aí, bom, o engenheiro civil tem que trabalhar, por exemplo, nessa área também, né? Porque a engenharia civil também é muito vasta, né? Então, por exemplo, aí o pessoal vai lá, produz os alimentos, tal, e aí? O que faz com isso? Vai precisar construir estrada, vai precisar construir silo. Então, né, estradas, rodovias, construção de rodovias é uma área da engenharia civil. Vai precisar distribuir isso em grande escala, vai ter que construir uma hidrovia, vai ter que construir uma ferrovia. Tudo vai ter que ser construído, né? E, bom, aí o Sano falou um pouquinho da energia elétrica, da internet, né, na parte dele. Então, por exemplo, quem não gosta de um ar-condicionado nesse calor aí, né, uma lâmpada, uma luz, para iluminar a nossa noite, né? Mas, para isso, a gente precisa ir lá construir a usina hidrelétrica, a gente precisa construir as subestações, distribuir as torres que transmitem essa energia, que transmite a internet também, o 4G, agora logo mais o 5G, tudo precisa ser construído, né? Enfim, a engenharia civil, ela constrói as coisas desde a casa, que é a área que eu escolhi para atuar, a construção civil de uma forma geral. Construir casas, construir comércios, lojas, indústrias, condomínios, e foi isso que eu, né, acabei optando ao longo da minha vida, né? E não me arrependo. Nossa, eu acho que Deus foi muito bom comigo, né? Porque acho que o grande quê, assim, da engenharia civil e sobretudo da construção civil é que as obras que a gente faz, né? Por exemplo, hoje eu estou com meus filhos, eu tenho uma filha de 2 anos, um filho de 5 meses que nasceu aí no meio da pandemia. Eu estudei em São Paulo e a minha primeira obra como estagiário foi uma concessionária em São Paulo, né? E eu praticamente construí ela sozinho, assim, né? Eu tinha um engenheiro que supervisionava o meu trabalho e a minha esposa, desde que a gente se conheceu, quando a gente vai para São Paulo, eu faço questão de passar numa rua específica onde eu passo e falo, tá vendo aquela concessionária? Foi eu que fiz, né? Então, né, na cidade, todas as obras, todos os lugares que eu vou, eu sempre, né, isso é muito legal, né? Você passar nos lugares, né? E falar, poxa, lá foi eu que fiz, né? E isso é muito legal, né, mostrar para a esposa, depois para os filhos, falar, o papai que fez, né? Eu que fiz. E claro, é muita gente que faz junto, não sou só eu, mas eu também, eu participo, né? Então, eu acho que para mim, o que paga tudo, porque a profissão de engenheiro civil não é muito tranquila, não. Quem estiver pensando em ser engenheiro civil,
já vai, né, preparando o lombo, né, porque é uma profissão bastante desgastante, porque a gente trabalha muito, a gente acorda muito cedo, a gente, né, eu, por exemplo, eu passo o meu dia, em especial as minhas manhãs, correndo obras, vai numa obra, vai na outra, então a gente acaba lidando, tendo que trabalhar com muita gente ao mesmo tempo. Então eu vou numa obra, fico lá 1 hora, eu tenho que lidar lá com 5, 10 peões, geralmente o pessoal que não tem uma instrução muito grande, e você precisa incentivar, fazê-los a entender que o trabalho deles é muito importante, e, né, para que eles valorizem isso, e que eles foquem, que eles produzam, né? E aí você sai de uma obra, vai para outra obra, você vai trabalhar com mais 5, mais 6, aí você vai para outra obra, trabalhar com mais 15, e sempre dando caminhos, dando direção, corrigindo o que está errado, né, para que essas obras, essas casas, essas lojas, essas indústrias não caiam, né. Então é uma profissão de muita responsabilidade, porque você está mexendo com vidas ali, tanto na construção como no que o que vai ter ali depois, seja uma residência, seja uma casa, um prédio, e tudo tem que funcionar direitinho, né? Então é uma profissão que exige uma responsabilidade muito grande e nos é cobrado sempre, porque depois de vários anos, né, pô, deu um probleminha aqui, as pessoas ligam, né? Pô, sabe o que pode ser? Não, deixa eu ver aqui, eu vou ir dar uma olhada. Geralmente é uma falta de manutenção, porque que as construções precisam, né? Mas é uma profissão que vale cada centavo desse suor aí, né? Porque não que as outras profissões não trabalham, eu não conheço, né? Eu falo da minha porque é a minha que eu conheço, né? Todas as outras trabalham muito, mas a nossa, especificamente, é um trabalho assim, um pouco mais de campo, no que eu escolhi. Né? Claro, eu tenho muitos amigos que foram para o lado mais teórico, fazem projetos, né, sejam estruturais, hidráulicos, projetos, né, ou projetos acadêmicos. Eu optei para ir na parte mais prática também. Né? A Ana Clara também parece que gosta mais disso, falou um pouquinho disso, dessa parte mais prática de exercer isso daí, né? Mas a nossa profissão, apesar de ser uma carreira das exatas, né, eu vejo muito que a parte humana também a gente precisa desenvolver muito, porque lidar com todo esse pessoal aí, todos os dias, acaba tendo que ter um desenvolvimento humano muito forte, muito bem trabalhado, um pouquinho de paciência, objetividade, mas assim, é muito legal, é muito bom, porque lidar com pessoas também, apesar de difícil, também vale cada centavo, porque você acaba construindo as pessoas também, né? Acaba vendo, né, convivendo com o dia a dia das pessoas, e algumas se agarram, conseguem evoluir aí, melhorar, desenvolver, né, ajudar a desenvolver tecnologia, porque a engenharia civil também, como todas as outras engenharias, depende muito do desenvolvimento de tecnologias. Poxa, hoje eu vou colocar aqui, vou fazer essa obra aqui com umas paredes de isopor, ou vou fazer um steel frame aqui, vou fazer uma estrutura convencional, uma estrutura aí autoportante. Então, né, todas essas tecnologias existem para nos ajudar também. Bom, resumindo o que eu tenho para falar para vocês, a engenharia civil é praticamente isso, é construir. É construir o quê? É construir tudo, né? E o Brasil é um país em construção ainda, né? Então a gente pega a Europa lá, que já vem vindo construindo há quantas décadas, quantos séculos e milênios, né? O Brasil é um país que tem tudo para construir, então a construção nunca vai parar, ele existe lá desde milênios atrás, e não acho que vá diminuir, né? Ela carrega uma carga um pouco pesada em engenharia civil, porque como a Lava Jato, por exemplo, a gente conseguiu ver escancarado aí a corrupção em massa, né? Empresas gigantescas, aí as maiores empresas do país, aí, desde lá sobretudo ali da construção de Brasília, que essas empresas ganharam dimensões gigantescas. Eu acho que é o grande ônus que a carreira carrega, né?
são essas obras públicas, todas elas basicamente vinculadas à corrupção. Mas eu acredito muito que isso vai mudar. Acho que se eu não acreditasse, talvez eu não atuaria assim mais nessa área, né? Mas é isso, gente. Eu acho que a engenharia civil praticamente é isso, né? É construir. Para quem gosta de ver as coisas, poxa, eu sei que um negócio que eu construí hoje, daqui 50 anos, daqui 100 anos, talvez esteja lá. Talvez esteja lá, falou, passar, poxa, que legal. E é muito legal ver as coisas que a gente faz, assim, poxa, né, às vezes chega numa obra, tem lá só o terreno, ou às vezes até é um pasto ali, né, não tem nada, nem sistema de água, não tem nada. E de repente você vai lá tijolo por tijolo e de repente está uma obra feita, alguém morando, alguém explorando aquilo ali, né? É isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ajudado. Legal, obrigado, Sérgio. Bom, nós vamos para as perguntas agora. Eu ia pedir só para a gente tentar ser breve nas respostas, porque eu sei que alguns de vocês têm tempo, né? Tem que sair logo. Então, os alunos, se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, vocês podem mandar aqui no chat, como vocês podem falar também. Eu vou começar lendo uma pergunta que mandaram aqui no Instagram da escola, que é para todos vocês, né? Foi uma pergunta que fizeram hoje à tarde também, que foi bem interessante, que é a seguinte: estou formado, né, em engenharia agronômica, engenharia elétrica ou engenharia civil. Como que é o começo da carreira, né? Assim, o que eu tenho que fazer, como que eu vou conseguir emprego, se eu tenho que ir atrás de estágio em empreiteira, se eu tenho que ir atrás de estágio em empresa, como que é o começo da carreira, né? E como que vocês veem esse mercado no Brasil hoje, né? Em termos de oportunidades, né? Então, por exemplo, eu vejo que a agronomia, a área da Ana, é praticamente a área que sustenta o Brasil, né? Economicamente falando. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. A gente pode repetir a ordem alfabética, tudo bem? Para ficar como padrão. Então, se você quiser começar, Ana, por favor. Tá. Eu acho que quando eu estava saindo da graduação, eu já estava com uma visão bastante clara em função daquilo que eu escolhi como a minha área de foco, para onde eu deveria começar a olhar. Então, pode ser que a profissão vá direcionar para um trabalho acadêmico, de mestrado, doutorado? Pode. Pode ser que ela vai direcionar para um trabalho em uma multinacional, seja em laboratório, seja produção de semente? Pode. Pode ser uma consultoria, porque você viu que a sua afinidade está em passar o conhecimento através de extensão rural para os outros? Pode ser. Então, acho que não tem uma resposta pronta, tem só uma resposta de que eu acho que aquilo que você define como seu objetivo dentro da graduação direciona muito isso. Para mim, estava muito claro que eu queria trabalhar em empresa. E, normalmente, a rigor, digo pela maior parte dos meus amigos, pelo menos, ou de pessoas que eu tenho contato, a área de empresa é uma área que funciona muito para o agrônomo, que tem uma abertura muito grande de mercado, e é uma área muito promissora, sempre tem vaga para quem está disposto e trabalha bem naquilo que faz. Então, para mim, o caminho foi muito claro que eu queria ir para a empresa, e aí logo comecei a galgar processos seletivos ainda enquanto eu estava na graduação, para tentar alcançar essas empresas que tinham o fit com aquilo que eu gostava. Bom, eu acho que, assim como a Ana falou, acho que durante a graduação a gente acaba tentando trilhar aquilo que a gente está buscando realmente. Mas o caminho, estamos falando em engenharia elétrica, eu acho que acaba passando por algum estágio, a gente tenta focar na área que a gente está buscando. Eu, por exemplo, sempre gostei da área médica, na faculdade fiz estágio no hospital universitário da faculdade, enfim. Acho que a gente acaba meio que trilhando isso. E é um pouco do caminho, né? Começar devagar, ter paciência e querer aprender muito. E com relação à continuidade disso, nunca parar de estudar e de buscar conhecimento, né? A gente sempre está se renovando, sempre buscando coisas novas, e não só na graduação, mas entrando numa empresa, como foi o meu caso, eu não estou na mesma função que eu exercia desde que eu entrei. Acho que a gente também vai trilhando o nosso caminho ali e buscando se ajeitar dessa forma, claro, buscando conhecimento, que acho que é fundamental. Sérgio? Sérgio, agora o senhor pode responder essa pergunta, por favor? Eu acho que, assim, da parte da engenharia civil... Sim. Estão me ouvindo?
Ok? Bom, vamos lá. Eu acho que na parte da engenharia civil, sobretudo na construção civil, de fato, eu vejo duas linhas muito importantes, né? A primeira delas é fazer a faculdade de fato, né? É entender o que está sendo ensinado, tirar as dúvidas, é prestar atenção, né? Porque são matérias complicadas. Se você não resolve ali na aula com o seu professor, não entendi direito, isso vai passar, né? E segundo, estágio, né? Desde o começo, quanto antes começar a trabalhar, antes você vai entender, você vai aprender, você vai saber o que é uma obra. E obra você só aprende no chão, no piso, né? Eu já peguei muito engenheiro formado que não sabiam, não faziam ideia de como se construir, por exemplo, uma viga, né? Não faziam ideia de como colocar a armadura numa viga, que é uma peça básica assim, da construção civil, né? Então, eu acho que o estágio é um negócio muito, muito, muito importante, aprendendo desde sempre. E a parte teórica mesmo, acadêmica, que a faculdade vai dar. Legal, obrigado, Sérgio. Tem uma pergunta aqui do Matheus, né? Ele quer saber quais faculdades ou cursos, né, que vocês poderiam indicar para essas áreas. Bom, no alfabético? Tá, eu acho que vou puxar um pouco a sardinha do curso que eu fiz, que eu acho que é realmente uma faculdade muito positiva para essa área, que é a USP. Mas traria também algumas outras que são muito renomadas aqui no país, que são, por exemplo, a Unesp, que a Unesp pode ter o curso de agronomia em Jabuticabal, Ilha Solteira, que são campos muito bons. Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas, né, e Universidade Federal de Lavras. Eu entenderia essas como as que são mais renomadas aí no país. Eu acho que não dá para mudar muito a resposta de como a Ana falou, porque basicamente nossas 3 engenharias aqui que a gente está falando, as federais e estaduais, em geral, elas oferecem esse tipo de curso, né? Então, aqui falando do estado de São Paulo, tem cursos ótimos, falando de elétrica em específico, enfim, Federal de Santa Catarina, a gente tem diversas universidades que oferecem esses cursos hoje aqui no Brasil, no estado de São Paulo, enfim, acho que a gama é bastante grande. Sérgio? Tá, estão me ouvindo? Vamos lá. Bom, eu acho que quanto à questão da faculdade, eu acho que todas as faculdades elas têm muito para nos oferecer, né? Eu acho que existe aí uma listagem, tem as faculdades mais famosas aí que tendem a ser melhores, tal. Essa listagem aí é muito, né, não muda tanto assim, né? Algumas faculdades vêm, a gente vê lá USP, Unicamp, tem PUC, tem Mackenzie, tem várias outras federais de uma forma geral na área técnica. Mas é o que eu sempre falo, tá? Eu tenho, são 2 questões que são muito importantes, que são as 2 melhores faculdades que eu conheço. A primeira delas é você realmente fazer a sua faculdade, né? Porque ela vai te dar todo o embasamento. Esse embasamento vai depender de você. Então, a melhor faculdade para mim é aquela que você faz na sala de aula e que você vai fazer lá no piso de obra fazendo o seu estágio. Para mim, essa é a melhor faculdade. Legal, obrigado, Sérgio. Tem aqui, a Luísa fez a pergunta, que mandaram também no Instagram, e vocês sabem que sempre perguntam isso em feira de profissões, né? Mas vocês fiquem à vontade para responder, porque eu sei que às vezes é um pouco chato, né? Como que vocês veem essa questão da remuneração nessas áreas, né? Se vocês acham... Enfim, como que vocês veem na média, né? A remuneração nessas áreas, ou nas profissões diversas ligadas às áreas de vocês, né? Pode seguir a ordem alfabética de novo, então, por favor. Tá. É um caminho a ser trilhado, né? Todo profissional ele tem essa coisa crescente em termos de remuneração. Um bom profissional ele pode começar ganhando com um piso bom, sim. Acho que as engenharias, até vou gostar de ouvir dos colegas aí se são o mesmo piso.
mas tem um piso bastante razoável, né, para as engenharias. E é um caminho muito próprio, muito particular. Cada um constrói uma carreira e essa carreira pode direcionar realmente para posições que trazem remunerações em termos financeiros maiores ou menores, né? Mas é difícil falar um número aqui, mas eu acho que respondendo a pergunta, o anseio, assim, é uma profissão que pode dar dinheiro, em termos de engenharia agronômica especificamente. Basta o profissional estar empenhado no lugar certo, na hora certa, né? Eu ainda não consegui comprar tal Hilux que o pessoal fala que os agrônomos usam, mas um dia eu chego lá. Bom, eu acho que a gente segue a mesma lei. Existe uma lei federal de 1966 que determina o piso das engenharias, então o salário, oficialmente, ele deve ser cumprido de acordo com a carga horária que você trabalha durante a semana, existem as faixas. A gente sabe que no Brasil, por diversos motivos, nem sempre isso é cumprido, apesar de ser uma lei, mas nem sempre é cumprido. Bom, não vou entrar aqui em detalhes, mas é um problema muito maior do que simplesmente a empresa poder pagar, a pessoa merecer, enfim, é muito mais complexo do que isso. Mas eu diria que sim, a profissão é bem remunerada. Claro, existem diversas maneiras de você chegar, isso também é galgado durante a sua carreira. Eu até ia complementar a resposta do Sérgio antes, ele falou, né, a gente tem que fazer a faculdade, então a gente tem que fazer a nossa carreira também, né, eu acho que existem inúmeras faculdades que nos proporcionam diversas oportunidades, mas a gente tem que fazer realmente aquela faculdade, e a gente tem que fazer a nossa carreira funcionar para chegar lá. Então, eu diria que sim, a engenharia é uma profissão que remunera bem, verificando o contexto real do Brasil, de como a gente está inserido hoje no mercado. Bom, vamos lá? Bom, na parte da engenharia civil, hoje, né, a gente está vivendo uma época muito boa para a construção civil. Viemos aí de uma crise muito grande na própria construção civil, aí, que vem ali se arrastando desde 2013, 14, 15, e hoje a gente está vivendo uma fase muito boa aí. O salário é muito bom, né? Eu também não posso achar ruim, mas eu particularmente sempre fui autônomo, né? Desde que eu saí da faculdade, eu já tinha eu fiz muito estágio, eu já atuava com a minha própria empresa, então eu nunca dependi muito de salário, então, mas eu sempre via, a construção civil sempre foi muito boa, e as engenharias de uma forma geral são assim, né? E, bom, mas como o Sandro falou, deu o exemplo da goiabada, né? Eu acho que o seu salário vai depender muito do quanto de problema você é capaz de resolver, né? Então, e a engenharia tem muito disso, né? Quanto mais problema você consegue resolver de uma forma mais fácil aí, e mais rápida e mais eficiente, mais você vai ser valorizado no mercado. Legal, obrigado. Agora umas perguntas específicas. Ana, no Instagram perguntaram, né, sobre a sua atividade ali, que você mencionou, né, você trabalha com, qual foi o termo que você usou mesmo? Que é... Agricultura regenerativa, essa parte? Regenerativa, isso. Eles perguntaram como assim, né, pedindo você especificar esse trabalho, falar um pouquinho que é diferente, né, que é um trabalho me parece diferente na área. Pediram para você falar um pouquinho sobre isso, por favor. Ah, tá. Existe a produção de alimentos lá do começo, que aqueles povos mais ancestrais, eles tinham a possibilidade de produzir numa área, migrar para outra área, porque eles exauriram toda a comida que tinha no solo ali naquela área, naquela terra, migram para outro lugar e lá eles conseguem voltar a ter a produção. Chegou um momento que a gente não era mais capaz de fazer isso, a gente tinha que ter uma área específica em que a gente cultivava ali durante um longo período de tempo. A partir daí, começou a ser necessário desenvolver tecnologias, sejam elas de quais níveis, que permitissem que a pessoa que estava produzindo aquele alimento naquela área pudesse continuar produzindo naquela área.
começaram a surgir as tecnologias de sementes melhores, mudas melhores, fontes de adubação, ou seja, a nutrição e a comida que a gente dá para essas plantas, como que a gente controla pragas e doenças. Esse é todo o pacote que já é criado para a agricultura. Só que, ao longo dos últimos anos, a gente está vendo que esse é um processo que tem seus efeitos colaterais da forma como a agricultura é praticada normalmente, né? E aí surge essa iniciativa, esse braço da agricultura, que é a agricultura regenerativa, que busca olhar, bom, dentro dessas coisas que são feitas na agricultura convencional, vamos chamar assim, quais dessas são práticas que não tornam um negócio sustentável e que aquilo está degenerando o ambiente em que a gente está produzindo, né? A partir daí surge esse estudo de quais são as coisas que eu posso fazer ou deixar de fazer dentro da minha área de produção para conseguir otimizar aquela área, continuar naquela mesma área e ainda assim ter saúde no solo, saúde ambiental, produtos de boa qualidade. É uma responsabilidade muito grande de um agrônomo que está produzindo alimento, e qual é a segurança alimentar que ele está passando para a população que ele está alimentando com isso. Então, a agricultura regenerativa, dei a volta, né? A agricultura regenerativa tem o objetivo de olhar para esses fatores que permitem a continuidade da produção de alimentos, sem que isso atrapalhe a natureza, ou seja, processos naturais que envolvem água, que envolvem biodiversidade, que envolvem gases de efeito estufa, né? Olha para isso e tenta montar um pacote de práticas dentro da agricultura que ajudem a mitigar esses processos que são um problema na agricultura de agora. Legal, obrigado, Ana. Ana, você falou que você teria que sair às 8, a gente está acabando já. Você quer se despedir ou você consegue ficar mais um pouquinho? Então, beleza. Sérgio, para o senhor foi a pergunta que você deve ouvir, acho que uma vez por dia. Qual que é a diferença entre engenharia civil e arquitetura? Sempre perguntam isso, né? Qual que é a diferença entre engenharia civil e arquitetura? Por favor. Oh, seu microfone está desligado. Está mudo. Agora é comigo, né? Isso. Agora ok, né? Vamos lá, João. Bom, são várias, né? As diferenças são várias e, enfim. Mas acho que assim, de uma forma geral, né? O engenheiro, ele estuda lá 5 anos, né? Faz a faculdade dele e ele acaba indo um pouco mais para essa parte técnica mesmo, né? Então, ele vai desenvolver, poxa, como é que eu vou fazer isso? Mas isso o quê? É aquilo que o arquiteto vai te dizer, né? O arquiteto, ele estuda lá 5 anos, em média, para criar, para fazer, para desenhar, para projetar, né? Nas coisas, né? Ou seja, o arquiteto é que vai desafiar o engenheiro, né? Então, o engenheiro, projetando, desenvolvendo projetos, criando, ele é tendencioso, né? Então, eu mesmo vou fazer um projeto que eu mesmo vou construir. Será que eu vou ter todo o empenho mesmo em fazer um negócio diferente, com uma arquitetura moderna, sabendo que vai me dar muito mais trabalho, eventualmente vai me dar até um... Acho que ele travou. Custo maior, eventualmente, nem sempre, tá? E o arquiteto, ele não pensa muito nisso, ele quer criar, ele quer fazer um negócio bonito. Ou seja, o arquiteto vai criar inúmeros desafios. Tá travando? Agora tá voltou. Uhum. Tá. É isso. Tá. Eu acho que isso que é legal, assim, né? Porque a gente vai trabalhar um com o outro. Eu, particularmente, não gosto de fazer projeto. Por exemplo, a gente vai desenhar uma casa, um prédio, uma indústria, por exemplo, fazer a planta, fazer todos os projetos necessários. Eu não gosto de fazer projeto. Eu gosto de deixar o projeto arquitetônico, o projeto de arquitetura, para o arquiteto. Por quê? Porque o cara estudou lá, a mulher estudou lá 5 anos para, né, algumas coisas criativas aí que a gente não viu. Eu prefiro que os arquitetos façam a parte de projeto arquitetônico
e venham com a bucha para mim. Falar, bom, a bucha está aí agora você resolve. Por quê? Porque eu acho que é isso que vai dar, vai fazer todo o projeto, todo o empreendimento aí legal, possível e bonito, né? Porque tem isso também. Porque daí a gente vai pegar esse projeto do arquiteto e dizer, olha, eu vou fazer isso aqui assim, ou isso aqui não dá para fazer, ou até se dá, o custo é gigantescamente alto, e aí o arquiteto vai rever uma outra coisinha, outras coisas ele vai bater o pé e vai dizer, não, isso aqui eu quero, não pode fazer, e não tem problema que custe um pouco mais, e a gente vai trabalhando dessa forma, né? Né, tentando desenvolver aí o que o outro criou, né, dar soluções para aquele projeto que o arquiteto criou. Basicamente a diferença é essa. Tem várias outras, mas o principal é isso. Legal. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, ela fala que assim, ela sonha e o engenheiro torna o sonho possível. Ela sempre fala isso. Tem mais uma última pergunta aqui. Os alunos, alguém de vocês quer fazer alguma pergunta pelo microfone? É bem isso, João. Se vocês têm vergonha, eu sei que vocês querem fazer pelo chat, mas tem algum aluno que quer fazer alguma pergunta pelo microfone, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui da Maria, né? Acho que vocês falaram um pouco disso já, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, né? Se para vocês foi difícil entrar no mercado de trabalho. Vou falar algo meio arriscado aqui, mas na parte de engenharia agronômica, pelo menos, eu sinto que, sendo mulher, existe uma dificuldade grande. É o cão ser mulher tá nessa área. É um aviso já, de que sejam mulheres preparadas para serem fortes nisso, porque não é impossível. É só transpassar essas barreiras que existem já de tradicionalismo e produtores convencionais antigos que carregam toda a herança da família. De ser resistente mesmo com coisas um pouco mais tradicionais, né? Não conseguem imaginar uma mulher num comando de uma área de produção agrícola. Então, acho que existia essa dificuldade, agora ela está muito menos acentuada, e é um caminho a ser trilhado por mulheres, então arrisco dizer que essa é a principal dificuldade, na verdade, mas para todo bom profissional existe um caminho, e não foi difícil entrar na profissão, principalmente porque eu estava muito alinhada com o meu propósito. É muito importante a gente se sentir alinhado com aquilo que a gente gosta, que aí as portas começam a abrir um pouco mais fácil, porque a gente está sempre nos lugares certos ali, buscando essas oportunidades que casam com o que a gente vai fazer com prazer. Eu vou na mesma linha de resposta, também não tive problemas para entrar no mercado de trabalho, porque foi um pouco da consequência do que eu comecei a trilhar durante a faculdade. Talvez a coincidência seja que eu sou de Rio Preto e acabei vindo trabalhar em uma empresa de Rio Preto por uma grande coincidência. Nunca passou pela minha cabeça isso, nem eram, sei lá, talvez a realidade que eu imaginava que eu fosse viver. Pela área que eu escolhi, a tendência é que eu fosse para um centro maior, uma cidade como São Paulo, uma outra capital, Campinas, enfim, alguma coisa assim. Mas não tive dificuldade em entrar no mercado pelo caminho que eu trilhei durante a minha graduação. Agora o Sérgio. Acho que ele... Aí. Sim, sim. Tá me ouvindo? Uhum. Tá ok, João? Sim. Voltou, né? Bom, vamos lá. Estão me ouvindo? Ok? Tá. Vamos lá. Eu tive um pouquinho, sim, de dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque, na verdade, eu fiz faculdade em São Paulo e atuei muito no estágio lá, né? E quando eu vim para cá, após a minha faculdade, eu quis seguir carreira solo, né? Eu não posso dizer que eu tive dificuldade, mas não foi fácil, né? E, enfim, né, justamente por essa opção que eu fiz, na época eu tinha
eu tinha uma coisa muito legal lá em São Paulo para mim, programas de trainee, bastante coisa legal em construtoras grandes, mas eu fiz a opção na época de voltar, né, porque eu não queria ter a minha família em São Paulo, e, enfim, eu acabei decidindo, optei por voltar para Rio Preto e tocar a minha construtora solo mesmo. Né? Legal, obrigado, Sérgio. Tem uma pergunta, Ana, você falou da questão que é um pouco difícil para a mulher, eu ia perguntar exatamente isso, que você comentou comigo de um tabuzão, né, da área de engenharia agronômica, eu ia falar para você falar um pouco sobre isso, aí eu ia perguntar desse outro, que não é um tabu, né, que é um tabu, assim, que é esse preconceito de que a agronomia é coisa para homem, né, então, mas isso você já acabou falando, eu ia te perguntar isso mesmo, porque parece que tem, né, acho que nas engenharias, hoje à tarde o pessoal falou sobre isso, né, que tem um pouco de machismo, né, um pouco não às vezes, né, mais que um pouco, mas você acabou falando sobre isso, mas se você puder falar desse outro tabuzão que você mencionou para mim, sobre engenharia agronômica. Acho que esse ponto de machismo realmente influencia um pouco, mas assim, o bom é tirar a imagem de que para ser agrônomo tem que usar aquela bota com couro de avestruz, cintão com fivela, mascar uma graminha do lado, não é isso que é o agrônomo, né? Então o tabu já começa aí, ele já não é livre nem para o homem, né? O homem tem que se bancar, o cara que consegue ir para rodeio e tudo, mas não é isso, né? Então eu acho que a agronomia como um todo, ela segue essa coisa meio rural de que tem os tabus todos, mas especificamente falando sobre mulheres, tem muitos momentos que tem o machismo de aquela gostosa, não sei o quê, começa a falar umas coisas que não tem sentido nenhum, assim, no ambiente profissional, principalmente. Mas tem a coisa de não aceitar a opinião que uma mulher está falando, um cara vem e fala exatamente a mesma coisa, oh, meu Deus, né? Isso existe principalmente no meio das companhias, principalmente que eu estou mais inserida. Tenho o prazer de estar numa empresa que não tem isso, mas é uma coisa bastante recorrente. Acho que é isso, para não perder muito tempo aqui, acho que é isso. Não, mas o outro tabuzão que você comentou, a questão de engenharia agronômica, lembra? Era nesse sentido de que não era uma engenharia, né? Que é aquilo que a gente estava conversando no Instagram. Tem a coisa do agrônomo e do engenheiro agrônomo, que foi um pouco que eu comecei falando. Eu e acho que quase nenhum agrônomo sai sabendo fazer um prédio, não sai, né? Mas, ao mesmo tempo, a engenharia traz consigo muito subsídio, até mesmo para a produção vegetal, né, em termos de tecnologias e como que a gente desenvolve e utiliza, né? O pessoal, Sérgio, Sandro usam mais, mas a gente usa a física aplicada para poder entender como funciona a irrigação dos processos, a gente olha para a parte matemática, porque a gente tem um monte de modelo para desenvolver dentro da agricultura, né? Então, não é aquela coisa de plantar, colher e é isso, né? O tabu está em achar que a produção rural, até do próprio produtor rural, é simples. O produtor rural não é simples. Ele tem um processo imenso para ser conquistado, né? Para ele ter uma boa produção e rentabilidade com isso. Legal, obrigado, Ana. Bom, pessoal, nós passamos já um pouquinho do horário, né? Então, nós vamos caminhando para o nosso encerramento aqui. Eu queria pedir para vocês deixarem uma despedida para os alunos, né? Alguma mensagem, algum convite para conhecer o curso de vocês, né? O Thiago vai subir ali no chat agora a lista de presença para vocês. Eu queria de novo agradecer a presença de todos os alunos, os professores que estão aqui com a gente, e em especial da Ana, do Sandro e do Sérgio. Muito, muito obrigado por despenderem um tempo de vocês para estarem aqui conversando com os alunos. É uma oportunidade muito legal para eles, né? Eles estão um pouco tímidos, mas eles gostaram muito. Então, agradeço muito vocês por terem topado. Então, se puderem deixar uma mensagem de despedida só, vamos começar pela Ana, e depois o Sandro e o Sérgio, por favor. E complicou. Acho que a mensagem poderia ser de que é muito difícil, às vezes, quando a gente começa o curso e ainda não está completamente dentro da parte prática do que é aquilo e como que a gente pode ver aquilo sendo efetivamente o que a gente vai trilhar, né, no caminho profissional. Mas tentem sentir desde o começo a paixão pela profissão. Vejam se é isso que vocês estão interessados mesmo em fazer, porque quando a gente entra nesse trilho de que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta mesmo, tudo sai muito mais bem feito, com menos esforço, né? Vamos entender essa palavra da forma correta, mas as coisas fluem muito melhor. Então, quando
quando a gente é novo, a gente ainda tem muita dificuldade, porque gosta de muita coisa ou não gosta de nada, independente da situação, a gente não está muito apto a tomar decisão, porque não tem aquele conhecimento, aquele background de, isso eu já gostei na minha vida, isso eu não gostei. É tudo muito tateado no novo ainda. Então, tenha esse feeling, né, essa vontade de, em cada detalhe das coisas da vida, pensar, é isso que eu quero fazer para mim? Né? É isso que eu quero tocar para frente? Eu acho que a profissão chutando gilete ali, fazendo aquela coisa que não é o que você quer fazer, ela é um prejuízo para todo mundo, mas quando você faz ela alinhada com o seu propósito, é totalmente diferente. Obrigado, Ana. Sandro? É complicado, sei lá, deixar alguma mensagem, acho que, de novo, bem o que a Ana falou, né, quando, a gente falar é clichê, né, quando a gente faz o que a gente tem paixão, a gente não precisa trabalhar um dia na vida, né, eu, assim, gosto demais do que eu faço e me dedico, eu acho, sei lá, eu costumo falar que a gente tem que estudar como se fosse viver para sempre, aprender, buscar o conhecimento como se fosse viver para sempre, e claro, também aproveitar para viver também um pouquinho como se fosse morrer amanhã, né, a gente tem que saber dosar um bocado. Mas enfim, todo mundo novo quer buscar alguma coisa, não pode ter medo, começar a trilhar, pensar em como quer chegar até onde imaginou, e seguir em frente, seguir estudando, seguir, porque a gente acaba chegando, não tem, persistência. O Sérgio? Sérgio? Pois é, eu faço das palavras da Ana e do Sandro as minhas, né? E né, fazer aquilo que gosta mesmo, sabe? Tá me ouvindo? Sim, sim. Alô? Oi? João, tá me ouvindo? Sim, sim. Tá cortando, né? Tá travando? Não, mas tá dando, Bom, te ouvindo. para encerrar, se tiver, faço das palavras da Ana e do Sandro as minhas, né? Se empenhar mesmo, né? Fazer aquilo. E nesse ponto eu acho que o Colégio do Ônus está muito legal, né? De promover essa feira de profissões, porque tá me ouvindo? Sim. De promover essa feira de profissões, porque eu acho que é assim que a chance de errar na escolha da profissão diminui muito, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa escolha é uma decisão muito importante que a gente toma na vida muito jovem, né? E nesse ponto eu acho que é muito legal o que o colégio está fazendo, está promovendo aí, falando um pouquinho de cada profissão, né? O que eu penso, não existe uma profissão mais fácil, uma profissão mais difícil, existe aquela que a gente escolheu, né? Por isso que a decisão tomada agora é muito importante. Então, parabéns a todos aí do colégio, aos alunos que participaram, porque com certeza esses alunos, eu imagino que vão estar um pouquinho à frente dos demais que não têm isso no colégio deles ou não estão participando aqui do fórum. Legal, obrigado, Sérgio. E tem só um comentário para encerrar, uma coisa que a Ana não falou, mas a Exalc é também o campus mais bonito da USP, né, Ana? Quem tiver a oportunidade de passear no campus de filosofia e depois para a Exalc, você vai ter a sensação que você foi de um cenário apocalíptico para o primeiro mundo, né? É um lugar muito bonito, um campus muito produtivo. Gente, mas então é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Muito obrigado de novo a Ana, ao Sandro e ao Sérgio. E então, uma boa noite para todo mundo. Vejo vocês amanhã, os alunos vejam amanhã cedo, né? E amanhã à tarde nós continuamos daí com jornalismo, gastronomia, né? A comissária de voo, paleontologia e à noite, nossa sessão de arte, beleza? Gente, então, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau. Falou. Boa noite, gente.
Valeu. Valeu.